Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula, e hoje eu trago um tema muito importante para a indústria, que é a correção do fator de potência. Você sabe qual é a importância do fator de potência para a rede elétrica industrial? A área industrial precisa seguir um rigoroso controle de custos para atingir a máxima eficiência com o gerenciamento da produtividade. Então, a gente sabe que na indústria é muito importante que se faça o gerenciamento de tudo, né? De todos os gastos, de todos os consumos, de todos os custos que aquela indústria tem, para que ela possa aprimorar e melhorar a produção, né? Aumentando a produção, aumentando seus rendimentos, essas coisas, para poder crescer, para poder se manter, né? Quando a gente fala em consumo de energia elétrica, ela entra aí em todos esses custos, né? Todo esse cenário aí. Então, não é diferente também para a engenharia elétrica. Ela faz uma análise de custo de tudo que ela consome, de tudo que ela produz, de tudo que ela precisa, e a energia elétrica é um fator importante aí também. Então, quando a gente pensa aí num ponto fundamental para a eficiência das indústrias, em se tratando de energia elétrica, a gente pensa no fator de potência, exatamente. Muitos profissionais da área industrial apresentam desconhecimento sobre como avaliar o fator de potência, deixando de apontar falhas e indicando melhorias, o que poderia representar um diferencial positivo para a produtividade e para os resultados da indústria. Então, é muito importante que nós, profissionais da elétrica, conheça muito a respeito aí do fator de potência, que a gente saiba avaliar, que a gente saiba corrigir, que a gente possa aí tomar melhores decisões, né? Conhecendo o fator de potência. Então, é muito importante, se nós pretendemos ser uma pessoa integrada à indústria, se a gente quer realmente trabalhar na indústria, se a gente deseja trabalhar na indústria, é importante que a gente conheça aí o fator de potência, né? A importância do fator de potência para a rede elétrica industrial. Então, vamos lá, vamos falar, então, a respeito da correção do fator de potência. Como que é isso, né? Então, vamos lá. O que é fator de potência? Vamos saber aí o que é isso, do que nós estamos falando, né? Então, olha, fator de potência nada mais é que a relação entre potência ativa e potência aparente. A potência ativa dada em quilowatts e a potência aparente dada em kVA. Nada mais é do que essa relação. Onde a potência ativa e a potência ativa é a potência usada e a potência aparente é a potência paga. O ideal é que o fator de potência fosse igual a 1, porque aí a potência que eu estou pagando é igual à potência que eu estou consumindo, que eu estou usando, que eu estou transformando em trabalho, não é mesmo? No entanto, não pode ser muito bem assim. Vamos dar uma olhadinha aqui no triângulo de potências. Todo mundo já sabe, né? Conhece aí o triângulo de potência. Então, o fator de potência é esse cosseno φ aqui. Quando alguém te falar fator de potência, eu falar qual é o fator de potência, qual é o cosseno φ, você já sabe. Falou cosseno φ é o fator de potência. Então, é a relação que existe entre a potência ativa, que é o cateto adjacente do triângulo de potências, aí, triângulo retângulo, triângulo de Pitágoras, né? É a relação entre a potência ativa com a potência aparente, que no caso nosso aqui é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. E a potência reativa? A potência reativa é o nosso cateto oposto. A potência reativa é uma potência que é, entre aspas, considerada como um lixo,
mas eu não posso. Ah, então, Angélica, então se eu zerar esse ângulo aqui, se eu chegar a encostar aqui a potência ativa igual a potência reativa, a potência aparente igual a potência ativa, então aí eu acabo com a potência reativa. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que estudar um ponto de equilíbrio. Por quê? Por que eu tenho que estudar um ponto de equilíbrio? Porque a potência reativa, ela é nada mais, nada menos, porque é a responsável para criar e manter os campos eletromagnéticos das cargas indutivas. Quais são as cargas indutivas? Os motores. Então, eu não posso zerar a potência reativa, porque aí os motores não funcionariam. A potência reativa, ela cria e mantém o campo eletromagnético das cargas indutivas. Então, por isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um equilíbrio, né? Não posso zerar essa potência. Ou eu tenho que encontrar um equilíbrio para que tudo funcione de maneira ordenada, de maneira a produzir melhor tensão, melhor corrente, os equipamentos não trabalharem com sobrecarga, tudo funcionar redondinho. Né? Eu preciso que tudo funcione redondinho. Então, não basta é só eu eliminar a potência reativa. É impossível eliminar a potência reativa, porque eu preciso dela também. Então, por quê, né? Qual é a necessidade de se corrigir o fator de potência? O que acontece, né? Como que é esse assunto? Então, vamos lá. Então, eu tenho lá o fator de potência, à medida que eu aumento o fator de potência a um determinado limite, né? Eu tenho mais eficiência energética e tenho maior energia transformada em trabalho. Então, eu compro uma quantidade de energia e produzo, né? Essa energia se transforma em trabalho, mas se eu tenho um fator de potência bom. Fator de potência baixo, inversamente falando, ó, se eu tenho um fator de potência baixo, eu tenho gastos desnecessários, porque eu estou comprando mais energia do que eu poderia comprar, do que eu necessito comprar, necessitaria, se meu sistema estivesse redondinho, se meu fator de potência estivesse bom, no limite bom, né? Então, se eu tenho um fator de potência baixo, eu diminuo, eu aumento a quantidade de gastos e exijo maior geração de energia. Então, um fator de potência baixo é uma coisa não desejável, muito principalmente por causa dos gastos desnecessários, né? Então, uma indústria com baixo fator de potência, ela apresenta conta de energia elevada, péssimo, né? Sobrecarga no sistema elétrico, porque a corrente com um fator de potência baixo, a corrente do motor, as correntes de maneira geral, ficam muito elevadas. Se a gente for fazer aquela equação de potência, né, igual tensão corrente, se a minha potência ela se conserva, se eu tenho sobrecarga no sistema, a minha corrente é elevada, né? Eu aumento as perdas de energia por calor, porque eu estou com sobrecarga, eu aumento aí a energia. Os cabos ficam quentes, os equipamentos ficam quentes, tudo fica quente. Então, eu vou perdendo energia por causa do calor. E eu reduzo o nível de tensão, eu fico com uma tensão um pouco baixa. Então, causando um mau funcionamento do motor. Se o motor funciona mal, eu estou com sobrecarga, eu aumento a perda de energia com calor, uma coisa aqui está interligada com a outra, né? E nisso, se eu reduzo a tensão, causando um mau funcionamento do motor, eu aumento a minha conta de energia. E também a iluminação fica reduzida, porque meu nível de tensão é baixo, a iluminação fica fraca. Não é assim que a gente vê quando perde uma fase, por exemplo, na nossa casa e tal. A lâmpada fica fraquinha, né? Então, a iluminação também fica ruim. Então, imagina numa indústria de alimentos com uma iluminação reduzida. Não seria péssimo uma coisa dessa? Então, olha, um baixo fator de potência é péssimo para a indústria. Acarreta tudo isso aqui. Isso aqui são alguns pontos, viu, gente? Que tem muito mais que isso aí. E também porque um baixo fator de potência
multa na fatura de energia. Leva a multa na fatura de energia. A concessionária não, ela admite um determinado valor máximo de fator de potência. No entanto, se um fator de potência é muito baixo, ela te dá multa aí na fatura. Você está consumindo muito reativos, você está gastando muito reativos, isso significa o quê? Que para movimentar, olha, para movimentar um motor de 1 kW com fator de potência 0,2, que é um fator de potência bem baixo, né? É um fator de potência pequeno, será necessário gerar 5 kVA de potência aparente. Então, você pensa bem, olha o tanto de energia que eu tenho que gerar para poder movimentar um motor de 1 kW. Então, por isso que você toma multa, porque você precisa ter um sistema eficiente, um sistema que produza trabalho com a energia que você está consumindo. Não você compra um tantão de energia e desperdiça, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Você está desperdiçando energia aí, há desperdício de energia. Né? Então, você tem gastos desnecessários, você tem que comprar muita energia para produzir uma quantidade menor de trabalho. Então, é por isso que você toma multa. Se você é o dono de uma indústria e a sua indústria está com baixo fator de potência, você vai tomar multa. Ah, mas então eu vou corrigir, vou gerar bastante reativos e vou colocar na rede da concessionária. Também toma multa. Então, tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Então, vamos corrigir. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a gente tendo uma lista de cargas. Vamos supor que o seu cliente te manda uma lista de cargas de um centro de controle de motores, por exemplo, fala, eu quero corrigir, fazer a correção do meu fator de potência para este centro de controle de motores, para estas cargas instaladas aqui nesse meu painel, nesse meu CCM. Aí, como que nós procedemos? Ele vai te mandar a lista de cargas, né? Essa aqui é uma lista de cargas que eu realmente recebi de um cliente meu. Ele me pediu para fazer o CCM para fazer a correção do fator de potência aqui desse CCM, dessa lista de cargas. Vejam que aqui nós temos 77 motores, mas eu cortei um pedacinho aqui dela, aqui ó, deixei só os 7 primeiros e aí os 7 últimos, porque senão nem caberia aqui tanta página de lista de cargas. Então, essa lista de cargas, nós temos aqui, ó, 849 CVs no total, né? E esse dado nós vamos usar mais para frente. Esse dado é que nós vamos usar mais para frente. Ela tem tensão de 380 e tem uma potência de 849 CV. Então, como que a gente faz? Os dados da instalação são de acordo com o meu cliente. O fator de potência atual dele é 0,84. Isso que ele me passou. Olha, o meu fator de potência é 0,84. E o fator de potência desejado é o 0,92. 0,92, de acordo com a legislação brasileira, é o fator de potência mínimo permitido pela concessionária aí para que você não tome multa. Né? Então, você pode corrigir para 0,92 e ficar em torno de 0,92 que você não vai tomar multa. Mas 0,84 você já toma multa, sim. Tá? É um fator de potência baixo, considerado baixo. Então, você precisa corrigir para, no mínimo, 0,92. Então, por isso que ele me pediu que se fizesse a correção para 0,92. Como que a gente faz para corrigir, então? Vamos lá. Tem algumas maneiras de corrigir, mas aqui nós vamos corrigir através da inserção de capacitores. Né? Nós vamos colocar nessa instalação alguns capacitores para que melhore o fator de potência aí dessa instalação. Tem uns outros aí que a gente pode falar numa próxima aula, né? Então, um conjunto de proteção, capacitores, contatores, controlador e sinaleiros, esse conjunto de materiais aqui, né, esse conjunto de componentes, de dispositivos aqui juntos num painel elétrico, vão me constituir um banco automático para correção do fator de potência.
Nós não vamos falar hoje a respeito desse painel. É só para que vocês saibam. Eu tendo as proteções, os capacitores, os contatores, o controlador, os sinaleiros, outras coisas mais que o seu cliente pode pedir, você aí constitui dessa maneira um banco automático para correção do fator de potência. Então, vamos calcular, né? Então, eu tenho lá somatório dos CVs do meu painel, vezes 0,736, para eu achar essa potência, transformar essa potência de CV para quilowatts, né? Então, buscando lá na nossa lista de cargas, a gente tem 849 CV, vezes 0,736, a gente vai ter, então, 624,86 quilowatts. Essa é minha potência ativa desse meu CCM, desse meu painel elétrico. Aí eu vou lá na tabela de fatores multiplicadores para correção do fator de potência. Em qualquer lugar você acha essa tabela, viu? Você acha na internet, você acha nos catálogos dos fabricantes de capacitores, você acha nos livros. Então, onde você procurar, chama-se tabela fator multiplicador para correção do fator de potência. Então, essa tabela é muito facilmente encontrada. Eu peguei um pedaço dela, porque ela é bem grande, né? Pode ver que aqui está começando com 0,84, o fator desejado. No entanto, ela começa lá dos pequenininhos, bem pequenininhos. Ninguém vai querer um fator de 0,50, por exemplo, 0,60, né? Então, eu já peguei aqui os que nos interessam. Então, vamos lá. Nós temos o nosso fator de potência atual, que é o 0,84, né? Aqui. E temos nessa tabela também o fator de potência desejado, que é o 0,92. E aí eu vou aqui e acho o meu fator multiplicador, que é 220. Então, essa tabela é facilmente encontrada na internet, nos livros, nos catálogos dos fabricantes de capacitores, de fornecedores de capacitores. Então, você não precisa preocupar, que você encontra facilmente aí essa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos corrigir o nosso fator de potência. De acordo com a nossa tabela, o nosso fator multiplicador, como a gente viu, é o 0,220, né? Assim, utilizando o fator de correção, que é o 0,220, a gente tem lá para o nosso CCM 624,86 quilowatts vezes 0,220. Isso vai me dar uma potência reativa necessária para corrigir o fator de potência de 137,47 kVAR, que essa é a unidade de potência reativa. Então, isso significa que eu tenho que instalar 137,47 kVAR de potência reativa para corrigir o fator de potência de 0,84 para 0,92. Então, aí, facilmente, a gente já achou qual é a potência que a gente precisa para corrigir aí. Então, agora, vamos corrigir usando aí o exemplo 2, que nós vamos usar. Esse é um exemplo muito comum na indústria, porque às vezes ele não quer corrigir só aquele CCM, ele quer corrigir aí no quadro geral de distribuição que está ligado a um transformador. Então, a gente não tem a lista de cargas, mas a gente sabe que a potência do transformador, sabe, que a gente conhece, o seu cliente vai te informar, né? Eu quero corrigir lá no meu transformador, que atende uma determinada área com fator de potência aí baixo que precisa ser corrigido. Ai, Angélica, mas como que eu vou saber qual é o fator de potência dessa instalação? Nesse caso, seu cliente vai ter que te informar. E não adianta ele só falar, olha, eu tenho aqui um transformador, eu preciso corrigir ali toda a área que ele atende, que o fator de potência lá está baixo. O fator de potência dele lá é tal. Então, ele tem que te passar isso, essa informação que o seu cliente detém, e com certeza ele vai te passar, né? É de interesse dele que você saiba. Vamos supor, então, que o transformador é de 1.500 kVA, o secundário é em 380, o fator de potência daquela instalação é de 0,85, ali no lugar onde o transformador está sendo instalado,
E o fator de potência desejado é de 0,92. Coincidentemente, aí no mesmo, né? Você pode corrigir para mais, tá? Mas isso também tem que ser feita uma análise custo-benefício, porque se você aumenta bastante o fator de potência, você aumenta também o custo dessa instalação, tá? Então, tudo tem que ser muito bem equilibrado. E para que você vai gastar mais, sendo que a concessionária não vai te cobrar multa e nem te exige que o fator de potência seja maior que esse? Então, 0,92 está ótimo. Então, vamos lá. Pegando um pedacinho da tabela, né? O fator de potência atual, nesse caso nosso, é o 0,85, e o fator de potência desejado é 0,92. Então, a gente vai ter aqui, ó, o 0,194. 0,194 é o nosso fator de correção, aí, o nosso fator multiplicador, que vai me ajudar a calcular qual é a potência reativa que eu preciso inserir aí nessa instalação para que o meu fator de potência permaneça em 0,92. Ó, veja, o nosso anterior era 0,84. Olha para você ver como que tem diferença. Vendo? De 0,85 para 0,92, olha quanto que abaixou o fator multiplicador. Então, é muito importante que você conheça o fator de potência atual e o fator de potência. Se o seu cliente não falar nada, eu quero corrigir o fator de potência, ele não te fala qual o desejado, você faça para 0,92, porque é o fator de potência, pela nossa legislação brasileira, é o mínimo aceito, permitido pelas concessionárias. Então, você faz para 0,92. Ele te dá o que ele tem e você já calcula para 0,92, tá? Se ele te pedir para mais, aí você faz para mais, tá bem? Não tem problema nenhum, né? Vamos corrigir o nosso fator de potência aí para esse transformador de 1.500 kVA, né? Então, vamos lá. A gente sabe que kVA vezes fator de potência é igual a quilowatts. Então, 1.500 kVA vezes 0,85, que é o fator de potência que ele tem lá na instalação, vai dar 1.275 quilowatts, que é a minha potência ativa. O 1.500 kVA é a minha potência aparente, né? Então, vamos lá. Aplicando o fator de correção, né, a gente tem 1.275 quilowatts vezes 0,194, que foi o fator que a gente pegou ali na tabela de fator multiplicador, e a gente acha, então, que a gente vai precisar inserir aí nessa instalação 247,35 kVAR. Tá vendo? Como que o fator multiplicador interfere bem nisso, né? Se fosse o outro, ia ser muito maior que esse aqui, né? Isso significa que eu tenho que instalar nesse local, né, para corrigir o fator de potência de 0,85 para 0,92, 247,35 kVAR nesta instalação. Então, é muito fácil calcular qual é a potência reativa que você precisa instalar ali naquele CCM, junto com aquele CCM, ou junto com aquele transformador, ou naquela região ali que tem aquelas cargas. É muito fácil, você viu? Não tem segredo nenhum, é só você ter a tabela, ter a tensão, ter a potência, pronto, não tem problema nenhum, você já sabe aí direitinho, tranquilamente, como que você faz para calcular a potência reativa que você vai precisar. E os capacitores, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dele. Como que a gente escolhe os capacitores? Eu já tenho as potências reativas que eu preciso, então agora eu preciso saber quais são os capacitores que eu vou usar. Então, de acordo com as normas, nós temos que dividir a potência reativa calculada em estágios. Por quê? Porque eu preciso ir inserindo ou ir tirando capacitores de acordo com a necessidade que o sistema vai pedindo, vai solicitando. O fator de potência abaixou muito, eu aumento mais aí a quantidade de capacitores, inserindo capacitores
naquela instalação. Diminuiu, já está ok, já está em 0,92 ou passou de 0,92, então eu tiro alguns capacitores até achar um ponto de equilíbrio. Angélica, mas como que eu faço? Eu ponho toda aquela potência, tiro toda aquela potência, eu ponho metade, como que eu faço? Então, recomenda-se que a gente divida aquela potência reativa calculada em estágios de, no máximo, 25 kVAR para as tensões de 380 e 440. No nosso caso, não é 380 lá? Nos dois casos, tanto na lista de cargas do CCM quanto no transformador, a gente tem a tensão de 380 volts, não é mesmo? Então, nós vamos dividir em, no máximo, estágios de 25 kVAR. E se a minha instalação for de 220? Então, você vai dividir em estágios de, no máximo, 15 kVAR, né? Porque isso é o recomendado, não significa que tem obrigatoriamente que ser assim, mas você tem que fazer uma análise custo-benefício para que você possa aí pôr ou estágios de maior capacidade. Angélica, e se eu não conseguir? Você consegue sim. Você pode colocar estágios de maior, um kVAR maior, né? E ir diminuindo os kVARs para que o ajuste fique fino, fica mais fácil. Então, por que tem que ser 25 em 380 ou 440 e 15 em 220? Porque, de acordo com as análises que foram feitas, com os estudos que foram feitos, essas potências permitem que se mantenha as correntes de surto provocadas pelo chaveamento dos bancos, né? Liga, desliga, dá um surtozinho de corrente ali, né? Em níveis aceitáveis para os componentes. Você sabe que uma corrente de surto pode chegar a 100 vezes a corrente nominal do capacitor? Então, se você põe um banco, né, ou módulos de potência muito elevada, você imagina o tanto de cabo pesado que você tem que pôr para suportar esse nível de corrente de surto tão elevado, né? Então, por isso que a gente põe 25, que é uma potência adequada aos contadores que que você encontra no mercado, né? A cablagem que você encontra no mercado, você não vai precisar ficar gastando mais com capacitores, com contadores, e com cabos, e com chaves, e com fusíveis maiores, né? Então, por isso, essas potências, de acordo com o que foi observado, foi estudado, é recomendado, aí principalmente pelos fabricantes de capacitores, né? Fabricantes de bancos automáticos de capacitores, que se mantenha aí essas potências de 25 kVAR em 380 e 440 ou 15 kVAR em 220. Então, se a sua instalação for de 380 e 440, você já sabe, se for de 220, você já sabe também. Recomenda-se também que um dos estágios deve ter a metade da potência em kVAR, no mínimo, viu, gente? No mínimo. Do maior estágio, para facilitar o ajuste fino do fator de potência. Então, se o meu maior estágio é de 25, eu tenho que ter pelo menos um de 12,5, para facilitar aí, que às vezes entra muita potência, precisa tirar um pouquinho, agora precisa aumentar, mas não precisa aumentar 25 kVAR, eu vou colocar só 12,5. Então, esse controle, esse ajuste fino pode ser feito aí, se você tem estágios menores, né? Não precisa ser todo, às vezes precisa ser todos iguais, porque não tem como, de acordo com o controlador que você vai usar, não tem como você fazer em estágio menor, mas é preferível que você tenha aí pelo menos um estágio na metade da potência do maior estágio. No exemplo 1, a potência reativa calculada foi de 137,47. Como que eu faço? Nessa lista de carga, tensão de 380, então eu vou usar estágios de 25 kVAR. Então, eu vou dividir 137,47 por 25, me deu aí
aproximadamente 5,5 capacitores, né? O meio foi provençal, hein, gente? Porque a gente precisa que um seja metade, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 5 capacitores de 25 kVAR e um capacitor de 12,5. A gente atende tranquilamente aquela recomendação, né? E eu tenho aí 6 estágios, é um bom número de estágios. Agora, para o exemplo 2, a potência reativa calculada aqui foi de 247,35 kVAR, né? Então, a tensão lá também é 380 no secundário do transformador, eu divido, então, meus 247,35, eu divido por 25, porque a minha tensão é 380, aí a recomendação é de 25, né? Então, eu tenho 9,89 capacitores. Eu podia colocar 10 de 25, aí dava 250, um pouco maior, tudo bem, não tem problema. Mas aí a gente não vai ter aquele ajuste fino, né? Então, a gente vai ter 9 capacitores de 25 kVAR, um capacitor de 12,5 e um capacitor de 10. Somando isso tudo, nós vamos ter 247,5. Não é ótimo? A gente só vai ter um pouquinho a mais ali, ó. 0,15 kVAR a mais. Então, com isso, pode-se fazer um ajuste bem feitinho. Note-se que, ó, eu tenho 9 mais 2, eu tenho 11 estágios. Mas os controladores são de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 e de 24. A VEG tem controladores de 24 estágios, ou seja, é bem pequenininho aí, porque para grandes, como a VEG tem um gerador, às vezes ela precisa fazer uma correção lá em cima na média tensão. Então, é isso. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, fazer 8 de 25 kVAR, 2 de 12,5 e um de 10. Aí eu aproveitaria os 12 estágios do controlador, né? Aqui, por exemplo, eu estou com um estágio vazio, porque eu teria que usar um controlador de 12 estágios, eu só tenho 11. Então, eu poderia fazer 8 capacitores de 25, 3 de 12,5, 8, 4, 12, e um de 10. Ficaria os 12 estágios também. Isso tudo, quando você estiver calculando, você faça uma análise custo-benefício, qual que fica melhor, quanto que vai custar, faça um exemplo com um tanto, outro exemplo com outro tanto, porque o controlador você vai gastar ele do mesmo jeito, ele é o mesmo preço. Você pode usar o controlador para fazer aí 6 estágios, 7 estágios e comprar um de 12, né? Isso aí vai depender se você tem dinheiro sobrando, né? Mas, se você for comprar da VEG, a VEG tem de 12 e de 24. Talvez você precise fazer uma análise aí de quanto que vai custar os seus estágios, né? Já que a gente está falando de controlador, então vamos falar um pouquinho de controlador, né? Então, no caso do exemplo 1, nós vamos usar o controlador de 6 estágios, e no exemplo 2, nós vamos usar um controlador de 12 estágios. Então, como eu falei, ali você pode analisar se você aumenta mais a quantidade de capacitores para utilizar os 12 estágios, né? O exemplo 1 não teve problema nenhum, porque já deu 6 estágios aí na nossa conta. E aqui no 2, você pode usar aquele que eu falei, use só 11, ou pode também mudar aí a quantidade de estágios para você poder aproveitar os 12 estágios que o seu controlador proporciona. Então, por que usar controlador, Angélica? Eu não poderia fazer isso manualmente, aperto os botõezinhos lá, entra esse, você ia ficar doido, né? Eu aperto o botão de liga lá, o contatorzinho do primeiro estágio, do segundo, do terceiro, agora eu vou lá e tudo manual. Isso é bobagem. É bobagem fazer manual. Utilize o controlador. Existem controladores muito inteligentes, que eles, além de colocar na sequência
numa determinada sequência os estágios, depois eles sabem qual estágio ele parou, para não ficar sempre colocando só os primeiros estágios. Ele continua nos estágios para não ficar repetindo os mesmos. Eles são inteligentes e eles fazem um ajuste fino, eles ficam controlando o tempo todo a instalação. Não é só de vez em quando, o tempo todo, e fica chaveando. A hora que precisa mais, põe mais, a hora que precisa menos, ele tira. Então, ele permite um cálculo instantâneo e mais preciso do consumo da rede. Tá? Então, antigamente, quando não existiam os controladores, esse chaveamento era feito manualmente, mas hoje não precisa mais. Tá? Basta você levar um transformador de corrente para lá e aproveita a tensão do seu painel ou a tensão da sua linha ali, que você já tem aí o seu controlador funcionando e vigiando tensão, corrente, tudo direitinho da sua rede, ele faz lá direitinho os cálculos do que está acontecendo, tá? Então, ele toma as decisões para a correção do fator de potência, ou acrescentar ou tirar reativos aí da sua instalação, né? Então, ele é muito importante. Ele proporciona uma maior economia com gastos de energia, porque ele não deixa você ficar gerando reativos, gastando, consumindo reativos, mais do que você precisa, né? Ele proporciona maior lucratividade para a indústria, porque mantém, né, o fator de potência no nível permitido, aí adequado, permitido para a indústria, de tal maneira que a energia que a indústria está comprando seja transformada em trabalho e, claro, obviamente, em produção, né? E melhora a utilização dos transformadores, porque às vezes os transformadores ficam ociosos e tal, e ele melhora essa utilização. Não fica quente, não trabalha vazio nem nada, porque ele controla tudo direitinho, todos os componentes ali instalados, né? E traz também uma redução significativa das quedas de tensão da rede elétrica. Um fator de potência bem controlado, ele reduz significativamente a queda de tensão. Se eu tenho um fator de potência baixo, eu diminuo a tensão. A gente não viu lá, fica com tensão reduzida, a iluminação fica ruim, o motor não funciona direito, os cabos esquentam porque eu aumento a corrente. O controlador me ajuda, né? O próprio nome diz, ele já controla tudo isso para mim, eu não preciso ficar aí preocupado e correndo para lá e para cá para manter aquele fator de potência dentro dos limites aí permitidos pela concessionária, né? Para não ficar trabalhando aí abaixo do permitido e ficar pagando multa e ficar com tensão ruim, e ficar diminuindo a vida útil dos meus aparelhos, né? Então, o controlador é essencial, ele é muito importante aí no banco automático para correção do fator de potência. Por isso que ele é automático, porque o controlador faz todo o serviço de vigília. E ele coloca, ele tira, então ele faz o cálculo instantâneo e mais preciso do consumo da rede. Então, é muito importante que se use um controlador aí quando se vai fazer a correção do fator de potência. Então, aqui, ó, eu vou dar uns exemplos de fabricantes. Nós temos a Siemens tem o capacitor trifásico ali, ó, montadinho num perfil L, e tem o controlador. O da Siemens tem de 6, de 8, de 10 e de 12. O da WEG tem de 12 e de 24. Os capacitores dela também é um conjunto de capacitores monofásicos, de células monofásicas, né, montadas aí nesse conjuntinho trifásico, ó. Tá vendo? É um pouquinho menor, as células da WEG são um pouquinho menores que as células da Siemens, tá vendo? Depois nós temos aí a Schneider, tem uma amostrinha ali dos capacitores da Schneider e do controlador dela também. Ela também tem uma vasta gama, a Schneider tem uma vasta gama aí de contatores e vão de 5 até 60, parece. Da Siemens também tem uma vasta gama, viu, gente? Nos catálogos de capacitores da Siemens, da Schneider, da ABB, tem uma vasta gama de potências. Então, você pode fazer aí, brincar aí do jeito que você achar melhor na hora de distribuir os estágios, né?
A ABB tem uma linha aí de controlador, a linha RVT são controladores. Eu sei que um é simples e o outro é avançado. Como eu quase nunca uso o avançado, porque ele é muito mais caro, né? O avançado é supremamente inteligente, então, dependendo da importância do seu painel naquela indústria, o avançado é o que precisa ser colocado lá, né? Eu acho que os dois são RVTs, só que um é avançado e um é simples. É que eu faz tempo que eu não uso, aí fiquei meio confusa. Esses são os principais. Tem outros fabricantes, tem outros compiladores, tem outros aí no mercado. Mas esses aí são os maiores aí que fornecem, né, os controladores e os capacitores aí para o mercado, né? Os que eu mais uso, principalmente, né? Então é isso. Se você se interessou pelo esse assunto, se você viu a importância que tem aí um painel para correção de fator de potência na indústria, a associação dele com outros painéis, com outros dispositivos, se você está interessado em entrar para o ramo de indústria, trabalhar na indústria, né, você precisa ser um especialista em painéis elétricos, em projetos de painéis elétricos, porque você conhecendo o painel elétrico, uma vasta gama de oportunidades se abre para você dentro da indústria. Você precisa conhecer um painel elétrico, saber conhecer, entender como que isso funciona. Eu sou a única pessoa que hoje investe os alunos de tal maneira que eles possam, sim, ingressar na indústria. Então, está dado o recado para você e até a próxima aula.